Questão número 43 é sobre geometria analítica. Tem aqui um triângulo inscrito numa circunferência, triângulo isósceles. Quer saber a área do triângulo aqui? Ó, não deu o desenho. Vamos fazer o desenho aqui no rascunho. Os vértices da base de um triângulo isósceles PQR. O que são vértices da base? Olha aqui. Quando você tem triângulo isósceles, convenciona-se chamar o lado diferente de base. E o ângulo diferente de ângulo do vértice. Ah, mas se o triângulo estiver deitado, aí a base vai ser outro lado. Não. Quando você está falando de triângulo isósceles, convenciona-se que o que é chamado de base do triângulo isósceles é o lado diferente. E vértice é aquele que tem um ângulo diferente dos outros dois. Então, os vértices da base do triângulo isósceles, que está inscrito numa circunferência de centro no ponto 5, 0, são P e Q. Então, P e Q são os vértices da base, tá? E ele deu as coordenadas aqui. Se o vértice R pertence ao primeiro quadrante, então a área do triângulo PQR é igual a... Então, PQR... Então, vamos tentar fazer um esboço aqui, marcando esses pontos. Aí vai ficar fácil, né? Aqui a gente tem 8, 0. Aqui tem 5, 0. 4, 2, raiz de 2. Vamos marcar esses pontos aqui. O ponto 8, o ponto 4 e o ponto 5. Quer dizer, o ponto de abscissa 8, o ponto de abscissa 5, o ponto de abscissa 4, ele fala que o ponto Q é o ponto de coordenadas 8 e 0. Então, esse ponto aqui é o ponto Q. O ponto P é esse aqui. E o centro do círculo é 5, 0. Então, se o centro do círculo é 5, 0 e esse ponto aqui é conhecido, a gente já tem o raio do círculo, é 3. Então, o raio desse círculo aqui vale 3. Vamos fazer o esboço dessa circunferência aqui? 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. Então, a circunferência vai estar mais ou menos aqui assim. Centro em 5, 0 e raio 3. E o ponto P é isso aqui, 4, 2 raiz de 2. Então, 4, 2 raiz de 2. Então, a gente levanta aqui uma vertical. E assim a gente tem o ponto P. É 4, 2 raiz de 2. Quer dizer, esse pedacinho aqui vale 2 raiz de 2. É, porque se o raio é 3 e essa distância aqui de 4 para 5 vale 1, você faz um Pitágoras. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Raiz de 8 dá 2 raiz de 2. É isso aqui. Tá certinho. Então, nós temos os pontos P e Q desse tal triângulo. PQ é a base. Vou marcar a base aqui. Fiz em verde, né? Vou fazer tudo verde aqui também. Aqui, pronto. Isso aqui é a base PQ. Dá para saber o valor da base, né? A gente tem essa medida aqui, que é 4. Dá para saber essa base aqui. Bom, ele falou também que o ponto R pertence ao primeiro quadrante. Olha só, se o triângulo é isósceles, essas distâncias aqui são iguais. RQ é igual a RP. Isso significa que o ponto R ou ele tá para cá ou ele tá para cá. Ele está na mediatriz de PQ. E como ele está no primeiro quadrante, ele não pode estar para cá, ele tem que estar para cá. E além disso, ele está também aqui nessa circunferência, porque é a circunferência circunscrita ao triângulo PQR. Então, se a gente traçar a mediatriz de PQ, ou seja, uma perpendicular passando pelo ponto médio, é claro que ela passa pelo centro também, né? O centro também pertence à mediatriz. Então, o ponto R está aqui em cima. E ele quer a área do triângulo PQR. Olha, a gente já conhece P e Q que foram dados. Falta a gente descobrir quem é o R. Sabendo o R, a gente pode achar a área do triângulo PQR.
é só calcular os segmentos aí apropriados. Ou seja, a gente tem que saber o valor dessa corda PQ da circunferência, que é a base do triângulo. Temos aqui todos os elementos para calcular isso. Vai ser só usar um Pitágoras aqui, né? E a gente tem que descobrir o R, porque sabendo o R, a gente sabe a altura aqui do triângulo. E aí temos a área. Beleza, vamos fazer esse desenho aqui. Aqui no esboço eu fiz uma coisa errada. Eu falei que a mediatriz passava pelo centro, só que ao invés de pegar o centro, eu peguei esse ponto aqui. É assim, na verdade, tá? Passando pelo centro. E aqui nós temos o ponto R. Mediatriz perpendicular a PQ. Então, o que que a gente precisa calcular? O valor de PQ e o valor dessa altura aqui. E a gente tem quase tudo aí para calcular isso, né? Por exemplo, o raio a gente tem que é 3. Olha só, se essa medida aqui é 3, se você descobrir esse ângulo, vamos chamar de θ, você tem essa medida, que vai ser 3 cosseno θ. Aí você vai subtrair de 3, que é o raio aqui, ó. O raio menos 3 cosseno θ, que é esse pedaço, você vai ter essa medida. E esse ângulo θ, ele aparece aqui também, ó. Esse ângulo aqui também é θ. Por quê? Olha aqui esse triângulo retângulo. 90 graus, aqui é θ e aqui você tem esse anglinho. Agora, esse anglinho também aparece aqui, ó, nesse outro triângulo retângulo maior. Esse ângulo aqui é o complemento desse. Mas θ também é o complemento dele. Logo, esse aqui também é θ. E eu preciso do cosseno de θ, né? Para calcular isso aqui. Como é que a gente tira o cosseno aqui? Tá moleza. Ó, cosseno de θ, a gente tem essa medida. E a gente precisa dessa medida aqui, né, para poder calcular o cosseno, mas a gente não tem ainda, e por sinal vamos precisar dela para calcular a área do triângulo, mas a gente pode tirar ela aqui por Pitágoras. Olha, esse cateto aqui desse triângulo retângulo maior, esse aqui é 2 raiz de 2, esse aqui vai de 4 até 8, esse cateto mede 4, então quanto é que vale fazendo o Pitágoras, quanto é que vai ser o PQ? Você vai elevar isso aqui ao quadrado, que vai dar 8. Vai elevar isso aqui ao quadrado, que vai ficar 4 ao quadrado, 16. E vai extrair a raiz, né? Então, o PQ vai dar isso aqui. Raiz de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Então, temos o PQ. O cosseno de θ, você tira agora por aqui. Vou fazer aqui embaixo, o cosseno de θ, que é o que a gente quer, ele vale 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 6. Isso aqui simplificando vai ficar 1 sobre raiz de 3. Cosseno de θ vale 1 sobre raiz de 3. Então com isso a gente pode agora tirar essa medida. A distância do centro até o ponto médio dessa corda vai ser 3 cosseno θ. 3 cosseno θ vai dar, simplificando por raiz de 3, isso aqui vai dar raiz de 3. Então, essa medida aqui é raiz de 3. Essa medida aqui que a gente precisa é a altura do triângulo, vai ser o raio menos isso aqui. Então, essa medida, ela vale 3 menos raiz de 3. Então já temos tudo para calcular a área do triângulo. A altura é 3 menos raiz de 3. A base é essa hipotenusa aqui que a gente acabou de calcular, ó, 2 raiz de 6. Então a área do triângulo vai ser base 2 raiz de 6 vezes a altura dividido por 2. Aqui simplifica por 2, vai ficar raiz de 6, que multiplica 3 menos raiz de 3. Ficou exprimido, né? Raiz de 6 que multiplica 3 menos raiz de 3.
E aí talvez seja preciso manipular esses radicais aqui, porque às vezes não aparece a resposta exatamente como tá, né? Mas acontece que não vai ser preciso porque já tem essa resposta aqui, ó. Raiz de 6 que multiplica 3 menos raiz de 3. Então, a resposta correta é a letra E de eco.